Bom, então é isso aí. Vou começar. O assunto escolhido lá no grupo hoje foi cores, né? E aí quando eu estava estudando, começando a fazer esse estudo de cores, eu até comentei lá no grupo que eu me deparei com um aspecto gigantesco, né? Eu tive que me policiar para restringir essa conversa a 1 hora, né? Por quê? Porque a luz, ela está desde o princípio, né? Então, eu queria fazer uma analogia já logo no começo, para eu não me perder muito nesse início do universo, né? Que a gente pensa sempre no som, né? A gente sempre pensa no on, né? E realmente o on foi a primeira coisa, né? O som que organizou realmente, mas em seguida você teve a luz, né? Então o Fiat Lux, né? É bem famosa essa expressão em latim. E nesse início também você liga aos mistérios dos anjos e dos olhos. Você tem sempre anjos associados a olhos, né? Inclusive, quando você vê descrições na Bíblia, principalmente, né? Na mitologia hebraica, no misticismo hebraico, você tem sempre as descrições dos anjos, dos tronos, né? Das potestades com olhos, né? Eu falei desse início do som, eu falei desse início da luz, né? E desse olho, né? Porque para ser ouvido, né? Para ser visto, né? Você tem que ter essa entidade aí que captou essa luz. E aí eu vou começar, eu tenho essas séries que eu trago o oculto em tudo. O que eu faço? Qual o meu método para tirar o oculto de tudo? É basicamente o que eu vou fazer aqui com as cores, né? Então essa primeira etapa do material que eu enviei, ela tem descrições das cores de uma maneira mais científica, né? Então eu tenho aqui um quadro que tem as 7 cores do arco-íris, você tem um comprimento de onda e uma frequência. E por que eu trouxe esse quadro? Porque o comprimento de onda e frequência é uma medida para tudo, né? Os hertz, né? Das notas musicais, elas têm comprimento de onda, elas têm frequência. A luz, né, tem comprimento de onda, tem frequência, você tem uma série de coisas aí que tem comprimento de onda e que tem frequência. E aqui a gente vê que são em terahertz, né? Então as notas musicais elas são em hertz, né? Então você vê já nesse número de hertz, que são as vibrações por segundo, né? Você já tem essa sutilidade que a luz tem. Né? Mas a luz, a cor, né? A frequência que a luz tem, quão mais sutil ela é. Né? Então mais para baixo eu vou ter tabelas associando as notas musicais às cores, e as notas musicais têm esses hertz também, só que eles são em hertz, né? Então as cores, tudo na realidade que vibra, tem comprimento de onda, tem frequência, e de alguma maneira isso é que as une, né? Então, se eu elevar a frequência de alguma coisa, ela passa de uma nota musical para uma luz, né? Em teoria, né? Então é isso que eu quero dizer com essa primeira tabela. E também, aqui já trazendo esse aspecto do início do universo que eu comentei que eu ia entrar nessa aula, eu quero trazer a ideia dos dois tipos de cores, né? Então, como eu estava falando, quando eu vou tirar o oculto de alguma coisa, eu começo pelos fatos tangíveis dela, né? Então, quando eu fui falar sobre a boca, eu peguei o que? Números de dentes, né? Eu peguei... são fatos mesmo, né? Quando eu fui falar sobre o crânio, a quantidade de nervos que saem da cabeça, né? E a gente começa a perceber as coincidências, né? Os nervos da cabeça também são 12, né? Então você tem os dentes também, né? Os 32, né? Os 32 dentes são os 32 portais da sabedoria. Então você vê que os números dentro do corpo, eles também dão esse aspecto oculto. E eu consigo traçar esse aspecto oculto, tirar esse aspecto oculto, olhando nesse primeiro passo, né? Nessa busca de tirar o oculto de tudo, olhando os fatos mais tangíveis. Então é isso que eu fiz com as cores aqui. Então, a gente já começa, né, com uma dualidade, né? Então, a gente está no início do universo, né? Então,
o que que é? O som aconteceu, né? Então eu queria trazer a analogia que a Blavatsky usa, né, do 137, né? Quantas coisas ligadas ao oculto que a gente ouve falar que tem o 137, né? Que você invertendo aí, né, dá a palavra lei, né? Então, do uno trino vieram os 7 autogerados, né? Então essa é uma frase da Blavatsky que a gente usa bastante para dizer, para representar esse início do universo. Só que antes desse uno trino, você tem uma outra separação, né? Então eu até estava comentando que eu nunca falei nas minhas aulas, eu estou pegando um aspecto bem mais oculto mesmo, da Cabala, do Tarô, mas esse estudo também é embasado no estudo dos corpos sutis, no estudo da formação do universo, né, que a gente chama de cosmogênese, a formação do homem, que a gente chama de antropogênese, e tudo isso para quê? Para eu pescar dentro desses aspectos mais tangíveis o oculto, né? Então, começando então a tirar o oculto das cores, né? Então eu tenho 2 tipos de cores. Eu tenho cores que a gente chama de aditivas, então a gente já tem esse nome mais transcendental, né, de aditivas, né? Então elas são as cores luz, né? E as cores subtrativas, que tem esse aspecto mais do 2, né? Já que estamos aqui no ambiente até de numerólogos, né? Então esse 2 de subtração da lua, né? Então você tem a cor luz e a cor pigmento, a cor aditiva e a cor subtrativa. E qual a diferença delas? A cor luz, ela emana de si mesma, né? Então seriam LEDs coloridos, né? Seriam o monitor de uma TV, isso seria uma cor luz. A cor pigmento, já não. A cor pigmento, ela depende aqui ela depende da incidência de luz. E aí vem esse primeiro aspecto, que é o que a gente chama de Maya, né? O que é Maya? É o véu, né? Que tira essa realidade da formação do universo da gente e não deixa a gente enxergar a verdade. E por que tá Maya aí? Porque a cor pigmento, ela depende da cor luz que incide nela, né? Então, a cor que a gente vê e a Maya está aí, a cor que a gente vê não é a cor do universo, a cor do objeto. A cor que a gente vê é a cor que o objeto vai refletir, né? Então, ele vai absorver as outras cores e só vai refletir uma, né? E a cor que vem também influi, né? Então a cor aditiva, a cor luz influencia na nossa percepção dessa cor pigmento. Então eu já quero, e aqui um outro detalhe, você juntando as cores luz, você tem o branco, né? Juntando as cores pigmento, você tem o marrom terroso. Eu tenho aqui a estrela de Oswald, que não à toa aí tem 6 lados, né? Fazendo essa referência a esse aspecto mental da cor, né? Então, quando você junta as cores, essas cores subtrativas, né? Essas cores que são usadas, que são as cores pigmento, as cores usadas em telas de pintar, as cores usadas em impressão, né? Elas trazem já consigo esse aspecto de terra, né? Então elas juntando dá esse marrom. Já as cores aditivas, elas não, ela tem esse aspecto mais transcendental, onde elas juntas se transformam no branco, né? Então elas vêm do branco. E elas são que cores, né? As cores aditivas, as cores luz, elas são o vermelho, o verde e o azul, que são as cores que a gente consegue enxergar no olho. Então a gente tem receptores de cores vermelho, verde e azul dentro do nosso olho. Por quê? Porque a gente só vai receber luz, né? A gente não vai receber a outra cor, que é a cor pigmento, né? A cor pigmento, ela depende da luz que incide nela e ela retém as cores que ela absorve cores e reflete outras. Então é basicamente isso. O nosso olho, né, que já no início da nossa conversa eu já chamei a atenção para ele, esse aspecto angélico do olho, né? Inclusive você tem relatos de encontros com um anjo em que eles eram inteiro olho, né? Isso aconteceu em Minas Gerais, né? Você tem relatos aí de olhos
você buscando o contato angélico, né? Através da busca do olho, né? O olho que tudo vê. Então, ele traz com ele esse verde, vermelho e azul. E aqui eu queria já chamar a atenção para um aspecto cósmico das cores, né? Então a gente está no início do universo, né? Nós estamos falando da cor luz. A cor pigmento nem existe porque nem existia matéria. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que não importa aonde você veja, no tarô, em uma pedra, em um cristal, né? Essas três cores, o vermelho, o verde e o azul, elas têm... Eu vou ficar à vontade aqui de usar o vocabulário mais ligado aí ao Sankhya, né? Às escolas de iniciação, que são Fohat, verde, Kundalini, vermelho e o Prana, azul. Então a gente tem essas três forças cósmicas aí, né? Desde o início do universo, né? O Fohat, ele é o princípio masculino de ideação, né? Então a Kundalini, ela é o sangue, ela é o princípio feminino de plasmação, né? E o Prana é o que traz e o que permeia de vitalidade tudo isso, falando logicamente de uma maneira grosseira esse início, né, do universo, né? Você tem ali a doutrina secreta, né, onde a Blavatsky usa as instâncias de Dzian, que é basicamente onde tudo isso se apoia, né? Queria avançar um pouquinho mais aqui. Então eu já falei dessa cor pigmento, já falei dessa cor luz, a cor luz desse aspecto branco, né, quando elas se juntam, e essa cor pigmento desse aspecto marrom terroso, quando elas se juntam. E aqui eu vou trazer um outro paralelo, né, com a cultura hindu, com o Sankhya, que é a criação do Purusha e de Prakriti, né? Eu não sei se quem está assistindo essa aula conhece essa história, mas isso é o início do próprio universo, onde Prakriti é a matéria em latência, né? E Purusha é a matéria espiritual em latência. Eu trouxe aqui no material um pouquinho mais para frente, eu vou avançar aqui, onde eu mostro o Fohat, né, que ele tem os 7 fogos frios de Fohat, né? Então eu estou falando da cor verde, né, o princípio de ideação cósmica. E aí eu estou falando também de Purusha, né? Eu estou falando da criação dos anjos, né, desse outro aspecto mais sutil, né, mais ligado às divindades, né, que é uma evolução paralela ao ser humano, que está aqui mostrada aqui do lado direito, ligada a Kundalini, né? Só que eu tenho aqui os Asuras, os Makaras, né? Mas se você olhar mais à direita, eu tenho as seguintes palavras: Adi, Anupadaka, Akasha, que muita gente conhece, Vayu, Tejas, Apas. Então, o que são isso? Esses são os Tattvas, né? O que são os Tattvas? Os Tattvas são as forças sutis da natureza, tá? Então eu vou colocar aqui umas poucas palavras aqui nesse sentido, já para puxar para a próxima aula. Eu, inclusive, estava comentando antes da aula começar que essa aula de hoje a respeito das cores vai ensejar novos temas dentro das minhas aulas, né? Então vai ser a primeira vez que eu vou falar de chakras, são as primeiras vezes que eu estou falando realmente dessas três forças cósmicas, né? Então, Fohat, Kundalini, Prana, né? E a primeira vez também que eu vou falar das 3 gunas da matéria, que é Sattva, Rajas e Tamas. E o que é isso que eu estou falando? Isso é a formação do universo pelos olhos da instância de Dzian, pelos olhos da doutrina secreta da Blavatsky. Tá? Então é até esse início, né? Até isso que eu queria puxar. Vai ser a partir daí que nós vamos falar de cores, né? Então onde as cores apareceram? Elas apareceram no início do universo. Como as energias fundamentais para a formação desse universo, né? O som, ele organizou tudo isso, mas foi a luz na figura de Fohat, como ideação cósmica, né? Você não consegue criar nada sem idealizar isso antes, né? Então, Fohat com essa criação cósmica, essa idealização cósmica, e já que eu estou falando no sânscrito, esse Manvantara, né? Esse início, esse dia de Brahma,
né? E aí você tem, aliás, dia de Parabrahma, né? A gente está muito antes da criação de Brahma, né? Então essas três primeiras cores, elas estão presentes desde a ideação cósmica. Então o prana dá a vitalidade, o azul, o verde, que é a ideação, que é esse aspecto masculino e que se derrama por sobre esse aspecto vermelho, que traz esse aspecto feminino de sangue, de útero, né? A Kundalini, né? É a Kundalini cósmica. Então eu tenho essa formação. E aí eu vou dar o nome de Purusha e Prakriti, né? Para o que é matéria tangível, matéria, e o que é matéria sutil, que também é matéria, né? Então os estudos do Sankhya, esses estudos que a Blavatsky inicia, né, e propõe e joga no Ocidente, ele vai muito mais além disso, né? Eu tô aqui só comentando por cima essas três forças cósmicas. Então eu comentei do Uno, Trino e os 7 autogerados. Então é aqui nesse momento que eu falo deles. O Uno, né, que é aquele princípio que estava em repouso e que começa, né? Então você tem esse trino com esse verde, vermelho e azul, você tem esse trino com a ideação cósmica, a ideação, a plasmação com a Kundalini, com o vermelho, e tudo isso permeado e impulsionado pelo prana azul, né? No início da matéria. Então eu tenho essas 3 gunas da matéria que a gente chama de gunas mesmo, né? Então do sânscrito é o sattva, rajas e tamas. E aqui tem algumas outras relações ternárias, né, que eu faço, né? Então, espírito, alma e corpo, mental, emocional, físico, mundo dos deuses, mundo dos homens e mundo das sombras, né? Então, o mundo tamásico, né? Você tem expressão de tamas do vermelho, né? E eu faço algumas associações também com os signos, né, de sattva, rajas e tamas, com o fixo, cardinal e imutável, né? Quem acompanhou a minha série de música do Oculto na Música viu que essa associação aparecia em todos os episódios, né? Então eu vou parar um pouco aqui de falar de cosmogênese, porque é um assunto gigantesco e dos que eu mais gosto, né? Aliás, foi o meu início dentro da teosofia, eu acho que de todo mundo, é através dessa cosmogênese, tá? E ela se dá como? Através dessa criação, desse sattva, rajas e tamas, desse amarelo, azul e vermelho, né? Então a gente está aqui em outro aspecto das gunas da matéria, né? Então você tem o 1, o 3 e os 7 autogerados. E quais são esses 7 autogerados, né? Como eu tenho aqui a parte vermelha ligada à Kundalini, ligada à Terra, eu tenho os tattvas, as forças sutis da natureza, onde Prithvi é terra, Apas é água, Tejas é fogo, Vayu é ar, o Akasha é o éter, né? E aí você tem o Anupadaka e o Adi, eles são o 6º e o 7º princípio que ainda estão por ser plasmados, né? Então esse é o que compõe a natureza. A gente está falando dos tattvas, né? Essas forças sutis que dão e que moldam, né? E que de alguma maneira estão no princípio da magia, né? Eu comentei um dia num post do Igor, logo no início que eu conheci o trabalho dele, e ele estava falando sobre os tattvas, ou sobre as gunas, e eu disse que esse é o princípio da magia, né? Apesar de eu não estudar magia, não me interessar por esse tipo de coisa, é aí que ela atua, né? Então, a mecânica da magia está em trocar os tattvas, inverter os tattvas, né? Então, essa que é a ideia. O vermelho, a Kundalini, a plasmação, trazendo essa matéria junto com os tattvas, né? E o tattva como o início da matéria tangível. E da matéria mais sutil, você tem aí ligado a Forrati, você tem numa analogia aqui os anjos, né? Então eu tenho o Micael, Gabriel, Samael, Saquiel, né? Depois a gente vai chegar nas tabelas do setenário, né? Então aqui nós estamos dando um passo do sutil para o mais material, né? Saindo do 1, saindo do 3, chegando no 7, né? Então falando desses 7 autogerados, né? Então você tem os 7 planetas, as 7 cores, né? Os 7 raios,
né? Então, o setenário todo vem com as cores, né? E aquelas tabelas que eu envio para os textos de numerologia, né? Aquelas tabelas do 7, elas vão valer aqui para tudo, né? Então, onde que eu quero chegar aqui nesses primeiros 20 minutos aqui? Porque a gente tem bastante coisa para falar. É que o início da matéria, e não só o início da matéria, o 1, o 3, né? Então, o início de todas as trindades, né? Todas as trindades que você escuta, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, todas essas que você tem esse acesso, ela vem daí. E todas elas encontram arquétipos no azul, no vermelho e no verde, né? Então aí que está esse início da matéria, com Fohat, Kundalini e o Prana. Isso você divide, você faz Purusha e Prakriti, que na minha analogia aqui você tem a parte mais material, né? Você origina esses táttvas, né? Que são as forças sutis da natureza, né? E na minha analogia são essas cores que se misturando dão o marrom, que são as cores pigmento, né? Então, na minha analogia, as cores luz dão o Purusha, né? Então elas são diferentes, eu estou mostrando aqui, elas são inclusive opostas entre si, né? E por falar em oposição, eu vou entrar já vamos invadir aqui um outro assunto, terminando esses primeiros 20 minutos, mas a ideia é que esse R, esse vermelho, verde e azul, eles são opostos à cor pigmento, né? Então, novamente, uma outra coincidência que não é coincidência, né? Então, as cores que são de luz são opostas dentro dessa roda das cores às cores pigmento, né? Então, você tem inclusive essa dualidade, esse espelhamento nas próprias cores, nos próprios tipos de cores, né? Então, as aditivas e as subtrativas, elas são opostas entre si, né? Então, você vê que isso cabe em qualquer analogia, né? Dentro das trindades, dentro da dualidade, né? Por isso que esse estudo das cores é gigantesco, porque você não está estudando só as cores, você está estudando o setenário das cores, né? Você não está só estudando as 3 gunas da matéria, você está estudando as trindades mais densas, né? Você não está só estudando o vermelho, o verde e o azul, você está estudando a cosmogênese mesmo, né? Por isso que eu tive que me deter aqui. E aqui que nós vamos parar de falar a respeito do início aí do universo e de como as cores, né? Elas têm esse papel de ser o setenário, né? Mais para frente, eu trago aqui algumas analogias, né? Uma série de rodas aqui cromáticas, né? De cores, né? E elas têm o que? Esses desenhos. E o que são esses desenhos? São as harmonias, né? Então, você tem cores quentes, cores frias, né? Então, eu queria nessa analogia aqui que vocês olhassem como uma roda do zodíaco, né? Então, onde você tem os planetas, né? Aí, né? Como se fosse uma roda do zodíaco, e que mais para baixo, você olhando, você repara que são aspectos do zodíaco, né? Você tem oposição, você tem triângulo, né? Você tem até um quadrado aqui formando dentro dele, o que fica a cara dos signos fixos, né? Se você for lembrar de como são os signos fixos dentro do zodíaco, né? Então, essas rodas que eu trouxe aqui, elas são rodas que chamam de harmonia de cores, né? Então, você usa me fugiu a palavra, mas essa roda de cores para você escolher uma paleta no desenho seu, né? Escolher as cores que você quer usar para que harmonizem, né? Então, essas opostas, elas se destacam entre si, mas no final se harmonizam, né? Essas aqui em 3, idem, né? Então você consegue ter harmonias. Isso aqui são exemplos de harmonias de cores. Essa aqui, é a harmonia monocromática, né? Então, que é uma do lado da outra. Então, parece, né? E eu queria que vocês olhassem dessa maneira com arquétipos do zodíaco mesmo, né? E é só para isso que está
essa demonstração aqui, né? E vale lembrar que quem começou isso aqui foi o Isaac Newton, né? Então, que escreveu 90% dos textos do Isaac Newton eram de cunho ocultista, né? Então ele não era qualquer um, não. E ele foi o primeiro a pesquisar realmente as cores. E por que que o Isaac Newton pesquisava as cores? Porque ele não estava pesquisando as cores, ele estava pesquisando o setenário, né? Lembra? Por isso que eu fui até o início do universo nesse papo, né? Por quê? Porque as cores são esse setenário em vibração, né? Eu, como músico, eu gosto de estudar as notas musicais, mas eu me debrucei por muito tempo no estudo das cores, porque elas são iguais, elas são os 7. E agora, a partir da segunda etapa da aula, eu vou tentar dar uma outra ideia de como a gente usar essas cores mais práticas, né? Um story que eu fiz uma vez de alguém que me perguntou a respeito de cores, eu comentei que eu tinha um pranayama que utilizava essas cores, né? E aqui eu vou dar já um pouquinho da ideia de como que ele é, trazendo o quê? Trazendo as imagens, trazendo as cores corretas dos chakras. Como corretas, né? Então, de novo, a minha primeira aula do primeiro curso, a primeira coisa que eu gravei foi o quê? Cabala, escolhas, né? E decisões, era assim o nome, escolhas, né? Mas por quê? Porque você vai ter que escolher no referencial, né? E esse referencial que eu estou propondo aqui de cores, né? Eles têm a sua base, logicamente, no hindu, né? Em textos hindus antigos, os Puranas, né? Esse tipo de texto, mas ele vai ser uma base sólida aí, porque ali vai ter toda a relação setenária, né? E aí a gente vai poder usar essas cores nas mentalizações do pranayama, né? Para quem não sabe o que é pranayama, são técnicas de respiração. A gente costuma usar a lune solar, né? Onde a gente fecha a narina esquerda e direita, intercala, né? Você tem uma série de exercícios. Por que lune solar? Sol e Lua, né? Então você tem os 7 planetas no rosto, né? Você tem 7 buracos, né? Você tem Mercúrio, Vênus, Lua, Sol, Marte, Saturno e Júpiter, a boca, né? Então Júpiter como o andrógeno do rosto, né? Então você tem essa androgenia na boca que é o que pare o verbo, né? Então você tem muito simbolismo no rosto, né? E aqui a gente está dizendo apenas das narinas, né? Então, como que você potencializa esse pranayama? Olhando as cores corretas, né? De quem estudou muito o prana, né? E esses livros são muito antigos, né? Milênios, né? E eu vou tentar trazer um pouco deles aqui agora. Quem quiser o trecho completo desse material que eu tenho a respeito dos chakras, pode entrar em contato comigo e pedir. Tá? Ele não vai ficar disponível aqui nesse material porque não tem razão, mas quem quiser todo esse livro que eu tenho, né, esses notas que eu tenho a respeito dos chakras, elas estão todas certinhas em PDF, é só entrar em contato, pede que eu mando sem problema nenhum. Bom, então o que eu quero dizer com chakras? Aqui eu preciso fazer duas palavras, né? Então os chakras, acho que todo mundo mais ou menos sabe o que é, né? São aquelas rodas, né? Que são vórtices, né? De energia e tal, né? Que fluem e que estão entre os corpos. Você tem uma série de chakras entre os corpos, né? E eles se apoiam onde? Em glândulas, né? Então todo o nosso corpo é controlado através de glândulas e secreções dessas glândulas, e os 7 chakras estão distribuídos nas glândulas, né? Algumas escolas colocam os plexos também. O que são plexos? Plexos são conjuntos de nervos. Então é muito comum a gente ouvir falar do plexo solar, né? Então você coloca um chakra dentro desse plexo. Por quê? Porque ele realmente existe, né? Ocultamente se diz que a gente tem tantos chakras quanto estrelas no céu, né? Então esse pensamento hermetista, né, de hermético, né, do que está em cima como embaixo, né, onde cada poro seu pode ser esse chakra, né, essa comunicação etérica entre o que está fora, né? E a outra palavra que eu queria introduzir aqui é o nadi ou nadi, né? Que são o quê? São esses dutos.
que conduzem energia. Então estou com essa figura muito bem feita, VMA, é Vitor Manuel Adrião, recomendo tudo que esse cara produz. Ele recentemente, anteontem, lançou um livro sobre a história secreta do Brasil, que é impressionante. Bom, Vitor Manuel Adrião, da Lusofia, Portugal, Sintra. Eu uso muito material dele no meu, porque ele disponibiliza tudo na internet, né? Aliás, já tive a oportunidade de agradecer a ele, né? Um cara excepcional. E aqui eu trouxe uma figura que tem os nadis um pouco mais destacados, né? E aqui eu já vou começar a jogar a sementinha do que é esse pranayama, ou uma maneira prática de pensar o uso dessa luz através de quê? De mentalizações na luz no pranayama, né? Então não só através da respiração, né? Mas você enxergando os seus nadis. Essa figura que está aqui, ó, no alto, que está escrito Espaço Sem Limites, né? Onde eu tenho o Pax, de Pitts, Aleph e Shadu, né? São alguns nomes aí de Deus. Então eu tenho amarelo, azul e vermelho. E aqui eu tenho o chakra coronal e eu consigo reparar nas cores dos nadis, né? E foi exatamente por isso que eu trouxe essa figura, né? E a gente também consegue reparar num outro mistério aqui que pouca gente fala, que é o chakra esplênico, né? Então eu vou falar aqui agora um pouquinho desse chakra esplênico, porque ele tem tudo a ver com o prana, ou com o pranayama, né? Então eu estou mandando aqui esse chakra, esse desenho desse chakra e o yantra dele, né? Então o que é o yantra? Ele tem esse mesmo final do mantra. Mantra fala, yantra símbolo, né? Então eu tenho ali aquele símbolo, deixa eu falar um pouco desse símbolo. Então você tem aqui um símbolo vermelho, uma meia-lua dourada, né? Então estou falando do chakra esplênico, né? Eu estou falando do chakra suadhisthana, né? E aqui você consegue ver letras do sânscrito, né? Então esse aqui é o yantra dele, esse é o símbolo dele. E aqui do lado esquerdo é como ele se parece quando parado. Por quê? Porque é um vórtex, né? Ele não para de girar, né? Se ele parar, você para junto. E aqui, vamos reparar aqui, ó, que esse Suadhisthana, ele tem as 7 cores. E é por isso que eu trouxe ele aqui. É esse chakra que vai nutrir a gente de quê? Dos 7 tipos de prana, né? Então pouca gente fala que o prana se divide em 7. E aí que está a chave do pranayama, né? Então você vai visualizar a cor desse chakra, do chakra que você está com problemas, por exemplo, que você quer energizá-lo, né? Então vou dar um exemplo aqui com o chakra umbilical. Então o chakra umbilical, ele tem aqui do lado direito você tem o yantra, lindo yantra, né? Com as pétalas, né? Então tem um simbolismo com a quantidade de pétalas, né? Você tem esse triângulo para baixo com esse dourado, então o yantra tem o simbolismo dele. E do lado esquerdo você tem ele como é visto, parado aos olhos do clarividente, né? Então você tem o quê? Um verde e um vermelho. Nossa, um verde e um vermelho? Exatamente. Então, onde que está a Forrati e o Kundalini no nosso corpo? Ele está no básico? Não. Ele está onde? Forrati e Kundalini estão aqui no chakra umbilical. Tá? Então vocês têm as cores verde e vermelha. Lembra que eu comentei, no tarô, em qualquer lugar que você vê, verde, vermelho é Forrati e é Kundalini. Verde é esse aspecto da ideação cósmica. No simbologia das cores, ela é o equilíbrio, né? Então, por quê? Porque ela está bem no meio do espectro, né? Aliás, o azul, o verde e o vermelho são as pontas do espectro, né? O verde no centro, o azul e o vermelho, né? O azul vai indo para o ultravioleta, né? E o vermelho aqui no infravermelho. Bom, voltando aqui para o exemplo dos chakras. Então, eu estava querendo aqui mexer com
com o meu chakra, com o Manipura, com o umbilical, né? E o que eu vou fazer? Eu vou enxergar essas cores vermelhas e verdes entrando pelo meu chakra, pelo meu chakra esplênico, né? Então, e vou guiá-lo através do nadis. Qual nadis? Esses aqui que está na figura. Então, entre o chakra esplênico e o umbilical, eu tenho aqui esses nadis, né? Que eles giram, né? Que eles vêm de quem? Eles saem, todos os chakras são alimentados pelo esplênico, era isso que eu queria chegar, né? Então, o esplênico ele é tão importante que ele divide essas 7 cores. Para quê? Para enviar essas 7 cores para os 7 chakras. Só que os chakras, eles já utilizam as cores secundárias, né? Então, agora eu vou falar de como misturar as cores, né? Então, eu tenho o verde e o vermelho não são cores misturadas, né? São cores primárias. Mas eu queria que vocês agora olhassem esses chakras, olhassem esse laranja e vissem que o laranja é o amarelo mais o vermelho, né? E o que isso quer dizer para você dentro do chakra, né? Que cores que vão até esse chakra laranja, que cor que vai sair do esplênico para ir até o laranja? Vai sair o vermelho e o amarelo, né? Então, e eles vão andar por onde? Pelos dutos amarelos. Quais? A gente tem aqui, ó, Ida, Pingala, Sushumna, né? Então, Sushumna azul, você tem Ida amarelo e Pingala vermelho. Então, você tem essa circulação dessas cores, né? E aí, já vi que já se passaram quase 40 minutos. Então, é aqui que eu vou parar também um pouco. Eu queria jogar essa sementinha para que olhassem os chakras com esse olhar agora das cores, saindo do esplênico, né? E esses 7 tipos de prana, né, que eu vou mandar aqui. Então você tem o prana, os raios azul e violeta, que se ligam aos chakras coronal, frontal e laríngeo, né? Então, sempre que eu for querer exercitar essa ideia do coronal, do chakra frontal e do laríngeo, eu vou direcionar esses raios azul e violeta que vão entrar através do meu esplênico. Uma curiosidade, esplênico vem de spleen, que é pâncreas em inglês, né? que é a glândula na qual esse chakra repousa, né? Então, o amarelo ele vai estar ligado ao coronal e ao cardíaco, né? O que é isso? Isso aqui é um levantamento das cores que fazem parte desses chakras, tá? E aqui eu vou encerrar um pouco esse papo de chakras, mas eu queria dar essa ideia, né, de quando você estiver no pranayama, você lembrar que o seu chakra que está recebendo realmente o prana, né, ele é o esplênico e que ele tem as 7 cores e através dessas 7 cores você dirige as cores que se combinando ou como forma de cores secundárias se combinando, ou como forma de cores primárias, elas chegam nos chakras, né? Então, nas cores está o segredo de você guiar o prana para o chakra correto, né? Isso eu deduzi a partir de uma aula, mas isso eu nunca ouvi ninguém falar nisso, né? Mas isso fica evidente, né, quando você olha os chakras, você olha as cores dos nadis, né? Por isso que eu pus desenhos bem fiéis aqui no material, né? E esse material não é qualquer material, né? Então você está tendo realmente acesso ao... você lê livros, né? O Leadbeater tem o grande livro dos chakras, né? Que inclusive é o que norteia todo o pensamento ligado ao chakra, né? Desde que ele lançou isso, né? Acho que no século XIX, início do século XX, e esse Geoffrey Hodgson, né? Então esse pessoal da primeira leva da teosofia que tinha essa visão, a clarividência muito forte, né? Então eles viam esses chakras, né? E formaram toda essa literatura. A partir disso, você tem distorções para manter tudo isso secreto, né? Então é de propósito essas distorções, essas divergências de cores, né? Então eu tentei trazer o material mais fidedigno,
né, que eu tive acesso, tá? Então, o que você vai pensar a partir de hoje quando pensar em cores? Em prana, né? E aqui eu tenho um resuminho de qual cor vai para qual chakra, né? E qual caminho que ele toma, para a gente já pensar em guiar, quando estiver fazendo esse pranayama, você guiar. Então eu tenho aqui, vou voltar lá para cima dele, vou falar rapidinho sobre o chakra esplênico. Esplênico, ele tem aqui, ó, função distribuidor de prana pelo organismo, né? E aqui um parênteses, ele é o chakra que possibilita a viagem astral. Isso aí está escrito nos compêndios lá. Então, ele bem desenvolvido te permite se comunicar realmente, né, com os outros planos mais sutis, tá? E aqui, ó, ele tem essas pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a sétima do meio, que é esse rosa. Esse rosa, esse róseo de lápis de cor que você está vendo, essa cor, ela é o prana puro. Ela não é o branco prana puro, é esse rosa, tá? Então eu trouxe esses chakras aqui com essas cores e trouxe esse gráfico aqui com esses caminhos, que é para você utilizar essas cores da maneira que eu acho que melhor, que é como exercitando com os chakras, tá? Então eu vou, antes de entrar aqui no ocultismo propriamente dito, na cabala e no tarô, para eu finalizar, porque eu acho que o tema dessa aula era muito mais ligado a esse início, né, dessa cosmogênese, e eu trouxe esses chakras porque eu acho importante, é uma informação que eu tive acesso aí que eu não vejo muita gente falar, tá? Eu vou fazer uma breve recapitulação e depois eu vou finalizar com um pouquinho de cabala, um pouquinho de tarô, tá? Só complementando com que a gente, com que o início, né? Porque o tarô, tudo que eu falei vale para o tarô, né? Tudo que eu falei vale para tudo, né? Logo no início eu disse, né? Então vou voltar agora para o início. Esse 137, né? O que é esse uno, né? Então é o uno trino, os 7 autogerados. Então eu tenho esse uno, né? Eu tenho essa trindade, né? E depois eu tenho os 7. Então quando eu falo das cores, voltando aqui para o início, eu estou falando do início do universo, né? Junto com as notas musicais, junto com todo o setenário, né? Então, por isso que Isaac Newton estudava, porque ele não estava estudando só as cores, ele estava estudando todo o setenário, tá? E aí eu fiz aqui uma distinção entre o que era espírito e o que era matéria, né? O que era Purusha e o que era Prakriti. E o que eu trouxe? Eu trouxe as cores aditivas, que são, ao se juntar, que são cores de luz, que ao se juntar formam um branco, como essa emanação dos anjos, né, mais ligado ao reino angélico, e trouxe esse Prakriti com essas outras cores, que são as cores subtrativas, que são as cores pigmento, que são as cores que precisam de luz para serem ser vistas, né? E elas também fazem parte dessa maia que eu comentei, que você vê uma luz você vê uma cor que depende da luz que veio e tal, né? Como esse aspecto dessa luz subtrativa que juntando dá esse marrom, né? Que fica evidente aqui na estrela de Oswald, se eu não me engano, né? Que você juntando você tem esse aspecto de terra. Então aí eu dividi, né? Onde essas cores luz eu trouxe essa cosmogênese ligada aos anjos, e essas cores pigmento eu trouxe essa cosmogênese ligada aos táttivas, que são 7, né? Aos táttivas que se ligam aí às forças sutis da natureza, tá? Não do sobrenatural ou do metanatural, né? Trouxe aqui uma tabela onde tem comprimentos de onda e frequência. Por quê? Porque eu quero dizer que qualquer partícula vibrando, ela chega em qualquer frequência, seja de notas musicais ou de música, né? Você vibra e você atinge a frequência e você atinge um estado da matéria ou um estado de vibração, tá? Descendo um pouquinho mais, eu trouxe essa roda do zodíaco formada de cores,
né? E, inclusive, algumas ilustrações de como elas se parecem com aspectos do mapa natal, né? Como as cores ficam em oposição, como as cores assumem aspectos ternários, como as cores assumem, quando colocadas nessa roda do zodíaco, quaternário, parecendo até uma leitura, né? Então, isso que eu quis dizer também, né? Onde o Sir Isaac Newton, que criou essa paleta de cor, essa espécie de zodíaco de cor, era um grande ocultista, né? E ele estava estudando isso, né? Então, aqui eu mostro os sete Tattvas e mostro ali também os 7 anjos, né? Então, você tem esses dois, né? Você tem o que veio do vermelho, que a gente chama dos 7 fogos de Kundalini, e os 7 fogos frios de Fohat, que veio do verde, tá? Descendo um pouco mais, eu trouxe aqui as gunas da matéria, tá? Que aqui já começa a ter a cor dos nossos nadis. As gunas já se refletem mais aqui, mais evidentemente no corpo humano, onde o amarelo e o vermelho é a respiração, né? A respiração lunisolar, e o Sushumna, né? Ida, Pingala e Sushumna, né? E aqui algumas trindades, onde eu mostro esses Sattva, Rajas e Tamas. Inclusive eu citei que elas encontram paralelo ali nos signos, fixo, mutável, né? Então, cardial e mutável, né? Descendo um pouco mais, eu pulei um pouco essa figura, mas agora eu vou falar sobre ela. Eu tenho o quaternário, esse quadrado e esse triângulo, né? Então aqui eu tenho a representação do corpo humano, né? E aqui eu trouxe isso só para mostrar onde você tem o plano de Sattva, Rajas e Tamas, né? Então onde que cada um atua aí dentro do quaternário e dentro dos nossos corpos, né? Então o Sattva, né, que é o amarelo aqui, você tem a parte superior do espírito, né? E Tamas, né? Então a gente usa essa expressão, né, tamásico, né? Você tem frutas tamásicas, né? Mas você escuta essa expressão tamásica, né? Ligada ao vermelho, né? Os 7 autogerados, então descendo um pouco mais aqui, eu abro um pouco esse setenário e durante a aula eu convidei você a explorar todas as cores, com todas as tabelas de numerologia que eu já enviei. Então, as cores são a raiz de todo o setenário. E por falar em raiz, as cores raiz, aqui eu sugiro o uso desse conhecimento das cores para você exercitar os seus chakras, para você saber guiar os 7 tipos de pranas que eu discrimino aqui na tabela por dentro do seu corpo. Por onde? Por esses nadis que estão muito bem desenhados aqui. E essas cores, elas são primárias e secundárias, tá? Então não vou entrar nesse mérito porque não vai dar tempo, mas os chakras e os nadis, eles são de cores primárias e secundárias. Você pegando essa cor, você divide essa cor, você descobre de onde ela vem e você consegue ter um pranayama muito mais eficiente aplicando esse conhecimento de cores, tá? E aí eu falei um pouco do chakra Swadhisthana, né? Do chakra do chakra esplênico, né? Então eu vou repetir aqui. Então ele tem essas 7 cores, né? Onde esse centro, esse rosa é o prana puro, né? E ali você vai entrar os outros 7 tipos de prana, que eu até já coloquei aqui, né? Para onde que eles vão, né? Então eu já dei aqui uma explicação onde que cada raio vai, tá? Então para que é? Para você realmente visualizar essas cores dentro do seu corpo, né? Visualizar esse prana realmente, né? E esse é um estudo muito fino de prana, que você não encontra em nenhum lugar, tá? E agora, para terminar, eu vou entrar mais nesse lado ocultista, né? Então, de primeira, eu já posso dizer das tabelas do setenário. Então, qual que é o pensamento do ocultista? Qual que é o pensamento do cabalista? É você ampliar, é você pegar os arquétipos e explorar eles em todos os lados.
Então, pega as tabelas que eu enviei no material de numerologia, olha lá tudo que é 7 e começa a relacionar com as cores. Na última aula, eu mostrei associações desses 7 com perfumes, com árvores, né? Então, explorar tudo que é setenário através das cores, né? Então, esse é o primeiro passo do cabalista, o primeiro passo do ocultista. O ternário, as 3 gunas também, né? Então, você tem Sattva, Rajas e Tamas, né? Você tem o Kundalini, Prana e Forrati. Todos são cores, né? Os Tattvas também todos são cores, né? Então, vale a pena você ampliar, assim como uma visão mais cabalística, mais ocultista, ampliar esse setenário. Tá? Então, tudo que a cor, olha lá na tabela, tudo que ela corresponde e tudo que ela corresponde é ela, né? A partir desse pensamento. Tá? Aqui eu trouxe a nossa boa e velha árvore da vida, eu consigo ver um monte de cores aqui, né? Então, vale a pena dar uma olhada. E essas cores estão em consonância com com as tabelas que eu enviei, né? E a gente vê que tá 7 cores aqui. Você tem uma sefira, né? Que a gente tem 11, né? Junto com Da'at. A Da'at, ela é branca, né? Ela é o abismo. E aí você tem Keter e Rock Mali, que elas não têm cores. Por quê? Porque ainda não existiam as cores nessas 2 sefiras, né? Então, já dá pra gente, olhando aqui essa cabala, ter insights a respeito das cores, né? E lá embaixo, o Malkuth é dividido em 4. E cada uma dessas 4 tem um planeta relacionado a ela do lado, tá? Então vale a pena também se debruçar sobre essas cores, né? E ver por que elas têm a ver com esses planetas, né? E tá bem claro aqui, ó, verde, Saturno, né? O amarelo dourado é o Sol, evidentemente, né? Então, mais um convite. Olhar essas cores dessa árvore da vida aqui. Essa árvore da vida está em todas as minhas aulas, tá? Então, toda vez que a gente fala do número 3, eu estou falando da cor verde, né? Então, vamos ampliar esse pensamento, vamos ampliar essa quantidade de arquétipo aí que a gente traz na cabeça. Descendo um pouco mais, eu trouxe 2 arcanos, né? Eu não poderia deixar de falar de tarô, tá? Eu trouxe quem? O arcano 1 e o arcano 2. E aqui já está o meu convite aqui. Você está olhando esses arcanos e você está vendo as cores que eu estou há quase 1 hora falando, né? Então, vale a pena agora a gente pensar em utilizar esses arquétipos de cores que eu joguei aqui dentro do tarô. Tá? Então, eu vou falar aqui, ó, sempre que tiver verde dentro do tarô, é um aspecto de Forrati, de ideação masculina, né? Então, tem muito, tem pouco, né? Sempre que tiver azul, é vitalidade, né? Então, você tem arcanos cheios de azul, é prana, né? Mas, ó, você vê esse arcano 2 que o azul está escondido, né? Quem que está por cima desse arcano 2, cobrindo toda ela? O vermelho, por quê? Porque o 2 é a Kundalini, né? Aqui, ó, ela é a Kundalini, ela é o que plasma, ela é o vermelho inicial, ele é o verde, ele é a ideação cósmica, né? Então, ele tem esse bastão de magia, onde eu tenho o azul aqui, essa bagueta, né, onde eu tenho o azul aqui da vitalidade, e aqui ele vai mergulhar ele onde? No cálice do Graal, que é o vermelho, que é a Kundalini. Para quê? Para começar o universo, para começar o quaternário também, né? Que é essa mesa, né? Que tem esses 4 naipes do tarô aqui. Aqui você tem espadas, copas, ouro e paus, né? Então, jogando essas cores, né? O que é o dourado que eu não falei, né? Aqui no tarô, a gente vê o dourado como mente, né? Por quê? Porque o dourado é Mercúrio, é o sexto senhor, né? Então, eu não vou entrar muito mais fundo no estudo de cores dentro do tarô, mas tudo que eu falei a respeito de cores vale no tarô, principalmente nesse de Oswald Wirth, que é o que eu uso principalmente nele, né? Por quê? Porque o meu estudo é baseado nele e tudo que foi feito nele
foi feito nos mesmos estudos que eu me baseei, por isso que ele tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? Então, você vê aqui os dois pilares da maçonaria, né? Jaquim e Boaz, né? O do Templo de Salomão, vermelho e azul, né? Então, essas cores que eu estou falando aqui há quase uma hora, elas estão não só na árvore da vida, como no tarô, e ela é importantíssima, e para variar foi o motivo de eu estudar as cores, né? O tarô, né? Então, quanto de Kundalini, quanto de força feminina de terra tem o arcano 1? Bom, ele tem essa flor de lis vermelha, que está fechada, então, né, uma série de simbolismos aí, né? Mas você vê que ele tem pouco vermelho aqui, né? Ele tem muita energia, esse bonequinho aqui, esse sujeito aqui. Ele tem muito azul, né? Por quê? Porque ele vai fazer esse início cósmico, né? Ele precisa dar esse pontapé inicial. É ele que junta a bagueta com o útero, que é o cálice do Santo Graal, né? E ele, o cálice do Santo Graal, quem que é? É o arcano 2, ela que está inteira de vermelha, né? E o pai, né? A mãe e o filho, quem que é? Essa esfinge aqui, que é marrom, né? Que é a própria esfinge que vai virar a humanidade, que está debaixo do sexo dela, né? Também, né? Ele tem essa flor de lis do ser andrógeno e ela não, ela já pariu esse ser aqui, tá? Então eu vou parar por aqui essa leitura, tá? Vou dar uma recapitulada rápida aqui, mas a ideia foi essa. Chegamos até aqui, o olhar do ocultista com relação às cores. Tudo, olhando a cabala, olhando esse diagrama, começa a fazer associações. Tudo que é verde é Saturno, né? Tudo que é esse dourado aqui é o Sol, né? É o 6, né? Então, é o cubo, né? O cubo tem 6 lados, né? E o cubo é dourado, né? O arcano 4 está sentado sobre esse cubo, né? E é dourado porque é Mercúrio, né? Então, eu ainda tenho mais associações ainda de cores, né? Que estão naquelas tabelas, tá? Então, o passo do ocultista é olhar essas tabelas e olhar esse diagrama. Olha a tabela, olha o diagrama e tira todos os arquétipos do setenário, tá? E no tarô é a mesma coisa. O tarô é um outro mergulho aí, né, de cores, né? Mas tudo que eu disse de cores vale para o tarô também, principalmente esse aqui do Oswald Wirth. Bom, e é isso.